Se nós, seres humanos, podemos usar a inteligência para nos esconder, para nos camuflar, o que nos impede de pensar que os animais também não tiveram ajuda inteligente para poder sobreviver nessa vida? Se nós podemos construir mecanismos complexos, como um carro, um avião, um computador, mecanismos que por si só dão a comprovação de que foram construídos por seres inteligentes, o que dizer então de estruturas e sistemas extremamente complexos, como uma galáxia, um planeta, toda a sua biodiversidade e os ecossistemas nele existentes? E por que não pensarmos em estruturas bem mais simples, mas que atestam a sabedoria oculta que ajuda os animais na sua luta pela vida, que capacitam os animais para sobreviver num ambiente hostil em que eles vivem? Neste vídeo vamos mostrar um pouco das curiosidades do reino animal que nos tem deixado com mais perguntas do que respostas. Desde já peço que vocês comentem sobre o que vocês vão ver nesse vídeo. Afinal, o questionamento é a primeira ferramenta para se discutir a ciência e se criar novas ideias sobre alguma coisa. Neste vídeo vamos apresentar os argumentos sobre a origem da vida. Evolução ou criação pelo design inteligente? Seja bem-vindo ao canal Aventure-se com o ambientalista Mário Alves. Convido você a nos acompanhar em nossas aventuras pela natureza, cultura e ecologia do Nordeste brasileiro. Venha curtir conosco as belezas da região e sua vida selvagem, com foco na educação ambiental. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nosso canal com os amigos. Aventure-se! Segundo a teoria da evolução, que ainda é a mais aceita pelos cientistas, ou também conhecida como a teoria da seleção natural, as espécies passam por modificações para se adaptar ao meio ambiente em que elas vivem. Essa teoria admite que os seres vivos passam por mutações e evoluções e passam depois dessas características para os seus descendentes. Já a teoria do design inteligente admite que certas características, tanto do universo quanto da natureza e dos próprios seres vivos, são tão complexas e propositais que seriam muito melhor compreendidas se nós admitíssemos uma inteligência interferindo em tudo isso. Nosso objetivo não é responder qual é a teoria que está certa. Apenas queremos compartilhar esse assunto com vocês e fazer vocês pesquisarem e pensarmos juntos sobre o assunto. A ciência evolutiva tem tentado explicar as inúmeras adaptações e verdadeiras maravilhas envolvendo as características e o comportamento animal. Entretanto, os experimentos e observações não conseguiram até agora preencher algumas lacunas. Vamos observar mais atentamente algumas curiosidades do mundo animal, que continuam gerando mais perguntas que respostas. Como os animais conseguem criar mecanismos orgânicos, físicos, biológicos, para poder modificar o seu corpo e se parecer com o ambiente em que eles estão vivendo? Para que vocês possam entender melhor as técnicas que os animais utilizam para se parecer com outro animal ou para se parecer com o ambiente, é interessante fazermos uma distinção aqui entre mimetismo e camuflagem. Vamos ver se vocês conseguem identificar um pássaro nesse ambiente. Este é um filhote de bacurau. A capacidade dele se misturar com o meio ambiente é um perfeito exemplo da camuflagem. A evolução afirma que muitos animais desenvolveram um mecanismo de coloração fixa, que de modo aleatório e não intencional, obedecendo aos ditames da seleção natural, os que mais se pareciam com o meio ambiente tiveram uma vantagem e sobreviveram. Essa mariposa nos surpreendeu. Ela é capaz de imitar com absoluta perfeição uma folha seca para se camuflar e enganar os predadores. Todavia, a esperteza dos animais para se camuflar não é somente para se esconder. A camuflagem pode ser utilizada também como arma de caça. A cobra de cipó, por exemplo, desliza por entre as árvores e arbustos, totalmente camuflada com o ambiente. Desse modo, ela se aproxima da presa sem ser percebida. Entretanto, existem exemplos de camuflagem um pouco mais sofisticados. O camaleão,
Ele possui uma camuflagem que permite que ele mude de cor de acordo com o ambiente em que ele se encontra. E como isso funciona, segundo a evolução? O cérebro do camaleão recebe através dos olhos a luz e passa a comparar com a luz refletida no ambiente. O sistema nervoso transmite hormônios para as células da pele e essas assumem uma cor parecida com o local onde ele se encontra. Após esses exemplos de camuflagem, vamos entender agora o que é o mimetismo. Bem, gente, aqui nós temos um exemplo de mimetismo, né? É quando um animal imita a forma física do outro animal para tirar algum proveito disso. No caso aqui, nós temos uma cobra falsa, uma falsa coral. E como é que a gente sabe que ela é falsa? Qual é a venenosa e a que não é venenosa? Tem duas maneiras de você descobrir. Que não é pela barriga branca, viu, gente? Muita gente se confunde, acha que a coral falsa tem a barriga branca e a verdadeira tem os anéis coloridos. Não é por isso não, porque algumas coral falsa também tem os anéis coloridos rolando, né, pelo corpo todo. São duas maneiras de você distinguir. A primeira é pelos olhos. A que tem um olhinho miudinho é a coral verdadeira. E a que tem o olho maiorzinho é a coral falsa. E tem outra maneira, mas também é difícil. É pelas presas dela. A presa da coral verdadeira é na frente. A presa da coral falsa é mais para trás. A coral falsa não tem veneno. Aí é complicado. É complicado. A coral verdadeira tem veneno e é um dos piores venenos, um dos mais tóxicos venenos entre as cobras. Qual é o mais certo? É ver, deixar ela embora. Deixa ela lá. Não importa saber se é falsa ou verdadeira, deixa ela lá. O que é isso nessa árvore? São lagartas. Lagartas? Elas se juntam assim com um sistema de defesa delas. Quanto mais próximas umas das outras, mais o inimigo fica confuso com relação a elas. Mas tem uma coisa interessante nesse tipo de lagarta. Tu tem uma musiquinha aí no celular? Tem. Bota uma musiquinha para ela. Que lindo! Tá vendo? Elas reagem assim, se mexendo, para fazer com que o inimigo pense que é uma coisa maior, que é um animal maior. E ele também fica confuso, sem saber quem vai pegar. Então esse movimento que ela faz assusta o inimigo, assusta o predador e ela se defende. As formigas saúvas são extremamente adaptáveis. Vivem em colônias muito bem organizadas, onde cada indivíduo tem funções específicas. A rainha, que pode viver até 15 anos, passa toda a sua vida pondo ovos, e os indivíduos de sua colônia são divididos por castas. As mais numerosas é a casta das operárias, e a quantidade de comida define se o indivíduo será operário, macho ou fêmea alada. As formigas saúvas não comem as folhas que elas levam para o formigueiro. Na verdade, elas cultivam um fungo, o basidiomiceto. Esse fungo se desenvolve sobre as folhas frescas. A coleta de folhas obedece a um rigoroso processo de seleção para evitar a contaminação do formigueiro. O curioso, dentro do processo evolutivo, é que já foram encontrados fósseis com 100 milhões de anos, porém, com pouquíssimas mudanças evolutivas. Essa estrutura, bem interessante, nessa árvore, parece uma casa de cupim, mas na realidade é uma estrutura feita por formigas. Milhões delas aqui. A estrutura se assemelha à própria árvore e ela é feita por camadas, né? E pensar que tudo isso é feito com saliva e restos da própria madeira mastigada. Os evolucionistas afirmam que todos esses comportamentos animais são fruto de um processo aleatório, sem nenhuma interferência inteligente. Já os adeptos do design inteligente afirmam que padrões de comportamento como a capacidade de camuflagem, a engenharia de construção e a administração de colônias indicam um propósito criativo embutido no próprio código genético de cada espécie. Ou seja, uma mente inteligente os teria criado com esse propósito. Vejamos outro exemplo que desafia nossa compreensão.
A ecolocalização, muito conhecida entre os morcegos e golfinhos. O animal localiza sua presa e também consegue se locomover no ambiente através de um eficiente sistema de sonar biológico. A ecolocalização já seria uma maravilha da evolução se aparecesse em apenas um animal. Entretanto, duas espécies desenvolveram o mesmo sistema já é incrível, né? Mas a ciência já descobriu que além dos morcegos e golfinhos, os cetáceos, a toupeira e muitas aves, como o andorião, também possuem sistemas de ecolocalização. Os cientistas do design inteligente contestam a possibilidade tão incrível de que um sistema de sonar biológico tenha evoluído em espécies diferentes, de modo aleatório. O mais incrível ainda é que existem outras espécies que apresentam um sistema de contrassonar. Algumas mariposas, como a borboleta tigre, flexionam o órgão do tímpano em cada lado do tórax para produzir uns estalidos. Esses estalos funcionam como um bloqueador do sonar dos morcegos. Por muito tempo, os pombos foram utilizados para enviar mensagens. E eles sempre sabiam como voltar para casa, mesmo estando em locais muito longos. Pois bem, a ciência descobriu que essas aves, principalmente as aves migratórias, possuem um verdadeiro GPS biológico no cérebro, que as capacitam a perceber o campo magnético da Terra. Isso faz com que elas consigam viajar longas distâncias sem se perderem. Os evolucionistas afirmam que todas essas maravilhas do mundo animal podem ser explicadas pelos processos de seleção natural, pelas mutações e variabilidade genética. Processos aleatórios e sem nenhuma interferência inteligente. Já os adeptos do design inteligente defendem que tudo na vida animal, quanto na natureza e no próprio universo, só revelam planejamento e propósito para existir. Não existe evolução de uma espécie para outra, e sim variações e adaptações dentro da mesma espécie, dentro da mesma família. Temos como exemplo os felinos, os equinos, os caninos. Nessas famílias de animais não houve evolução no sentido de se tornar um ser melhorado, apenas adaptações cujas informações genéticas já estavam contidas no DNA. A vida se diversificou e se adaptou, segundo esse código genético. E quando o indivíduo consegue desenvolver um grau tão elevado de camuflagem, que ele se confunde com qualquer ambiente que ele simplesmente enxergue. O polvo marinho, por exemplo. Para que ele consiga ter eficiência no seu sistema de camuflagem, é necessário que haja um conjunto de atividades corporais ao mesmo tempo. Um grande número de células vão ser ativadas. Células especiais, músculos, órgãos neurosensoriais modificam a cor e a textura da pele, bastando apenas a visualização do animal, do objeto, do local onde ele está. Para que a camuflagem dê certo e consiga a transformação em questão de segundos, é necessária uma perfeita sincronia dos componentes orgânicos desse animal e um cérebro bastante complexo. Os defensores do design inteligente afirmam que o desenvolvimento de sistemas complexos naturais, para que possam funcionar, exigem que numerosas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas, tornando impossível que padrões biológicos complexos como o código DNA e padrões complexos também naturais se desenvolvam por acaso. Basta imaginarmos que uma pequena variação na distância entre o Sol e a Terra tornaria a vida impossível. Um pouco mais perto, queimaria a Terra. Um pouco mais distante, a Terra seria uma bola de gelo. É por isso que os adeptos do design inteligente falam que em toda parte do universo existe a assinatura de uma inteligência superior. Seja pela evolução aleatória ou através de uma mente inteligente, o certo é que viver não é um processo fácil. Predação, doenças, fenômenos naturais, extinções e morte. Tudo parece conspirar para a destruição da vida. Se pensarmos na criação pelo design inteligente, ele teria criado a vida imperfeita ou propositadamente cheia de dificuldades, mas capacitando os seres vivos
com mecanismos de defesa e de aperfeiçoamento. A ciência já comprovou que o próprio planeta tem um sistema de autocontrole e resiliência impressionante. O planeta gira na rotação certa. A atmosfera, composta na maioria por oxigênio e nitrogênio, é adequada à vida. O campo magnético protege a vida contra os ventos solares. A camada de ozônio filtra os raios solares nocivos à vida. Os oceanos regulam o clima. As algas marinhas produzem o oxigênio. As florestas auxiliam para regular o clima, são captadoras de carbono da atmosfera e verdadeiras usinas de produção de água. O efeito estufa mantém a estabilidade da temperatura planetária. E o mais incrível de tudo isso é que mesmo que uma parte desse sistema possa ser abalado ou até mesmo destruído, provocando extinções como já houve no passado, o sistema planetário é totalmente resiliente. Ele se regenera, criando novas condições para que a vida renasça. E aí, o que é que vocês acham? A vida e a natureza surgiram por processos evolutivos ou por uma força inteligente que coordenou todo esse processo? Se vocês gostaram do vídeo, façam seus comentários, se inscrevam e dê uma força ao nosso trabalho. Dessa forma você vai ajudar a gente a produzir conteúdo melhores para todos vocês. Até mais, pessoal! Tchau!